tênis branco, coisa mais linda. Aqui é tudo. Os meus tênis até eu pegava, viu? Nossa. Ver se eu tiro foto hoje, né? Até falei pra ela, sabe? Gente, boa noite a todos. Mais alguns minutinhos só pra gente iniciar. Quem puder ir compartilhando com amigos e grupos, nós agradecemos, tá? Já tem gente aí, então quem puder ajudar pra gente compartilhar, nós já iniciamos já já. Gente, enquanto isso, quem puder, quem quiser, já estou vendo que tem bastante gente, se por acaso quem participou ontem quiser comentando da palestra, que a gente sempre comenta no início do estudo, nos avisos, tá? E também puder dar como é que tá som, imagem pra gente também, por favor. Gente, tudo bem aí? Edmilson, vi que tá aí, Lourdes, Cláudio Santos, bem-vindo. O Edmilson está falando que a Cláudia ficou com medo de não ver a semana passada e vai pro limbo. Já tô. Não foi só semana passada, não. Acho que faz umas 2, 3 já. 3 semanas. Já tô lá, já. Sempre eu compartilho com algumas pessoas que eu sei que tem uns médios que não deixam assistir, não sei porque que eu mando.
Edmilson, tudo bem? De imagem para a gente iniciar? Som, vocês estão ouvindo direito? Heloísa também está por aí. Edmilson compartilhou. Edivânia, bem-vindo. Bem-vinda. Luísa, sentimos só falta domingo, né? Cássio, boa noite. Quase deu. Ana Amélia agradecendo as orações, bem-vinda, Ana. Meus sentimentos pela sua filha. Tudo bem, gente? O pessoal tá entrando. A Ana Amélia é parente da Maria, né? Bem-vinda, Ana, tem acompanhado sempre a gente. Obrigado por estar com a gente hoje, mesmo nesse momento aí complicado. Pertinho, né? Tudo bem? Gente, então boa noite novamente. Joseph, boa noite. Marie, boa noite. Carlos Abdala, estava com saudade, fazia tempo que não via. Bem-vindos. Ivone, boa noite. Bom, a gente vai dando boa noite para todos aí, agradecendo, né, a participação, a presença de todos. Hoje retomando aqui o formato que parece que o pessoal gosta mais, né, e nós também acabamos tendo mais, é mais gostoso do que lá, não sei se já estão enjoados já do notebook na frente, aí pelo menos parece um pouquinho do presencial, já um pouquinho melhor do que só o online. Então, só antes da Ana fazer oração e a gente dar os avisos, como o Edmilson sugeriu um tempão atrás, acho bacana, hoje nós vamos encerrar o item, subitem, né? Felicidade e infelicidade relativas, com uma questão, 933, tá? Então, que bacana, Carlos, parabéns pelo trabalho. Eu lembro que você tinha comentado, Triângulo Mineiro, Caravana do Amor. Você lembra que você comentou uma vez com a gente numa das transmissões. Sandra chegando também por aí, boa noite. Então, quem gosta de acompanhar com o livro, hoje é uma questão, mas é uma questão extensa, né? De novo, é um resumo. Vai falar de todos esses, nós ficamos acho que 5 semanas, né? 5 ou 6 semanas nesse item, felicidade e infelicidade relativas, né? E nós vamos encerrar com uma questão, com a 933. Então, como sempre, a participação de vocês, os comentários, a ajuda é extremamente importante, tá bom? Quem vai na oração inicial e depois nós fazemos os avisos. Aliás, os avisos não, né? Quem quiser comentar da palestra de ontem, como a gente sempre começa falando sobre a palestra, por favor, tá bom? Boa noite a todos. Mais uma quarta-feira de grande alegria da gente poder estar juntos, estudando tão importante, né? O livro dos Espíritos, que nos traz tanto as leis divinas, os ensinamentos do Cristo e uma maior compreensão de quem somos como espíritos, né? Então, gratidão a todos que estão conosco. Coloquem suas águas para fluidificar as pessoas que estão, muitas vezes pedem oração, no atendimento fraterno. Coloquem a água aí do ladinho, que a espiritualidade amiga já vai trabalhando, né? Nós somos amparados, com toda certeza, por um grande grupo de espíritos benfeitores, junto com Jesus e também junto com o mentor espiritual desta casa de oração, junto com os nossos benfeitores, nossos anjos da guarda,
e de vocês também. Então, vamos numa só sintonia de amor e de aprendizado mesmo, para que a gente consiga, aos poucos, colocar em prática o que a gente vem estudando todos esses dias, né? Tanto nas frases como Jesus, quanto no estudo do livro, quanto no Evangelho, quanto no bate-papo de quinta-feira, na educação espírita, enfim, na mocidade. É tudo aprendizado que a gente consiga colocar em prática. Então, eu peço a todos que um só pensamento, né? Cada um mentaliza o que se aproxima mais do Pai, seja a sua obra como a natureza, uma flor, um pássaro, um animal, seja a imagem do Cristo, que para mim é muito forte, muito presente, muito próxima, mas uma imagem de alegria, uma imagem de sorriso, né? Não aquele Cristo que está crucificado, aquele Cristo triste, aquela imagem pesada, não. Cristo é alegria, Cristo é o nosso irmão mais velho, é aquele que nos ampara, aquele que está sempre pronto, com os braços abertos para quando a gente precisa, e muitas vezes nós que nos distanciamos dele. Ao Pai, Deus, nosso Pai, gratidão por mais um dia, pela oportunidade que tivemos hoje e que muitos não tiveram, por vários motivos, de não acordar neste dia, e nós tivemos mais uma oportunidade. Agradecemos o dia, agradecemos a família, o alimento, o trabalho, a correria até do dia a dia e principalmente a oportunidade de, no decorrer desse dia, da gente se mostrar ou tentar um pouquinho daquilo que o Pai vem nos pedir. Gratidão mais uma vez por mais essa chance, por mais essa dádiva. A Jesus, nosso Mestre, como nós já dissemos, gratidão por estar aqui, e peço, Jesus, que os seus benfeitores espirituais visitem a todos nesse instante, que estão nos assistindo, a todos que estão pensando no ente querido, num amigo que está precisando de oração, necessitando, que ele receba os eflúvios de paz e de amor durante o estudo de hoje, e que Jesus nos inspire, nos ajude a compreensão do que vamos estudar hoje. Que assim seja. Bom, boa noite a todos novamente. É uma alegria, né? A Ana Amélia está falando orações de novo para a filha, Ana Paula, que acho que é sua irmã, né, Maria Ângela, que sempre está com a gente. A Ana começou a acompanhar com a gente também há um bom tempo. Nossos sentimentos, sinta-se abraçada, estamos à disposição, ao telefone de atendimento fraterno, se pudermos ajudar, mas de qualquer maneira é uma alegria muito grande saber que você continua aqui com a gente. Nesse momento parece ser tão recente, né, e fica tudo meio turvo na nossa cabeça, né? Então obrigado de estar com a gente aqui. Na palestra de ontem o Edmilson está falando que foi excelente, que o Márcio volte sempre. Bom, deixa eu só falar para quem não assistiu, quem não está sabendo, ontem nós tivemos a presença do Márcio Rori, é um médium, faz um trabalho de cura, faz um trabalho de psicografia em São Bernardo. É prima da Maria Ângela. Ex-atleta de voleibol, vocês viram brincando ontem. E teve com a gente ontem falando de comunicação com entes queridos, tá? Então o Edmilson falou que foi excelente, tomara que ele volte sempre. O Acácio fez um comentário bem bacana, falou que ele abordou vários casos delicados e eu até comentei no final, em relação a suicídio, homossexualismo, espíritos doentes, enfim.
Eu achei bacana ele ter comentado, até falei isso ontem durante do tempo. Anderson Silva, boa noite. O Anderson Pereira, Quitéria, Ceará, Sem Espírito, Filho de Deus. Bem-vindo, Anderson. O Anderson fez um comentário aí, que a gente tem falado sempre. Anderson, se tiver uma página no centro que você citou, coloca o arroba na frente e digita o nome que marca e a gente pode entrar para conhecer, tá? E aí a gente divulga o trabalho daí também. A Marie está falando que a palestra foi de muito aprendizado. Bom, enquanto vocês vão escrevendo aí, alguém quer comentar? Cláudia ou Ana? Eu acho que além do fenômeno em si, né, que todo mundo tem muita curiosidade, esse tipo de live chama muita atenção pelo fenômeno descrito. Ele trouxe muitos ensinamentos de Kardec, né? E trouxe também muito alento para as pessoas, como já havia dito Acácio, para filhos que cometeram suicídio, né? Ele trouxe o que está escrito no Evangelho, que está escrito no Livro dos Espíritos, que é a compaixão da previdência divina, que ninguém está só, por mais difícil que seja o ato que seja tomado, ninguém é abandonado. Ele trouxe isso, mais uma vez, eu acho tão importante para as mães, porque ele falou uma coisa que me tocou bastante, porque a primeira pergunta, quando a gente tem alguém que se suicida, é onde eu errei, o que eu não fiz, né? E essa questão fica martirizando a cabeça, principalmente dos pais. Será que eu tinha como evitar? Por que eu não percebi? A culpa é minha. São comentários tristes, doídos dos pais. E ele trouxe isso, que muitas vezes os espíritos mostram que não, a culpa não é de ninguém, e sim de cada um. Esse foi um dos ensinamentos que eu achei fantástico, que todo mundo deve levar e passar adiante para quem teve um filho que cometeu um suicídio. Quer comentar? Então. Bom, o que me chamou muita atenção foi isso que a Ana comentou sobre o suicida, né? Que eles são amparados, né? Muitas vezes a visão que as pessoas têm é completamente contrária a essa. E o que me, assim, eu não conhecia o tipo de trabalho que o Márcio faz. Achei fantástico a maneira como ele explicou e a humildade dele. E no final ele fechou com isso, né? Que médium é humilde. Não importa se ele tem mais mediunidade ou menos, o que importa é a humildade da pessoa. Então, assim, eu fiquei fascinada pela palestra. Deve ser muito bom você saber do seu ente querido dessa forma como ele faz e a pessoa dele. Ele mostrou que ele é igual a gente, com a fala dele, que ele não é nem melhor e nem pior que ninguém. Principalmente a frase que ele fala que ele é falível, que às vezes ele vai buscar uma pessoa na salinha, né, lá, assim, para levar para a salinha para conversar, e ele pega a pessoa errada, né, que fala, não é esse, é outro. Eu achei ele fantástico. Todos nós erramos, né? E ele assumiu isso, né? Pois é. A Maria José Mello também falou que conseguiu assistir só de madrugada, que foi excelente. Bom, gente, quem não assistiu ainda, a Sandra comentou aí, tá na página do Facebook e continua no canal do YouTube, né? Eu acho sempre mais fácil procurar por lá, para quem quiser. Tem o tema, a data, enfim, o palestrante. Eu sempre acho mais fácil procurar por lá do que do Facebook, porque a gente vai rodando, tem pelo menos 3, 4 publicações por dia, né? Acaba se perdendo lá. Mas tá nos dois, tá? E na Casa Maria de Nazaré, tá bom? Eu acho que... Bom, do Márcio, gente, eu gosto muito do trabalho dele, acompanhei. Eu sempre digo que a gente... E ele fez uma questão muito, muito grande, a Cláudia lembrou bem, de desmistificar o médium, né? Porque nós vemos, por exemplo, já pessoas que começam a babar ovo, desculpem o termo,
Nossa, 5 minutos depois estava na página, curtindo, comentando, compartilhando com todo mundo. Isso é mais um trabalho muito bacana, que é um trabalho bem feito. Como nós temos divulgado inúmeros trabalhos, não só do Amigos do Bem, que a gente acredita ser um bom trabalho, mas de várias outras casas, né? Divulgamos o trabalho da Casa Maria de Nazaré, através do Diego, a casa do Gabriel Martins, lá de Neves Paulista, do Newton Stuck, Casa de Fraternidade dos meninos, do Gu, que faz um trabalho de mediunidade, Pedro e Paulo lá em Uberaba com Bacelli, enfim, fazemos uma divulgação e tem muita gente boa, né? Então só para a gente sempre tomar muito cuidado, para a gente não transformar em mito, em ídolo, porque aí é que a gente... E depois a primeira coisa que a gente fala, que nós aprendemos isso nas duras penas: nossa, tal pessoa me decepcionou. Se decepcionou porque você é bobo, se decepcionou porque você criou uma expectativa aonde o próprio médium falou que, como a Ana falou agora, eu consigo errar a pessoa que eu ia buscar. E muitos de nós olhamos no médium e falamos assim: nossa, eu preciso tomar cuidado porque eu já ouvi isso, não vou falar o nome, claro, né? Mas já ouvi uma pessoa falando assim: não, eu não vou na sala mediúnica porque ele vê se eu estou de calcinha, se eu estou de salto. Então, a ideia que as pessoas têm é que o médium, então, ele deve adivinhar o pensamento da gente, né? E, aliás, não são poucos o que imaginam isso, né? E o Márcio foi muito feliz nesse sentido. Calma, Mazinho. O Mazinho chegou, eu já ia perguntar, falta sim, não falta. Então, nesse sentido, extremamente importante, né? O Márcio ontem, além de tudo que ele falou e mais, né? Eu sempre acho que tem uma vantagem muito grande quando esses médiuns se propõem a fazer esse bate-papo, fazer palestra ou falar do assunto e contar experiências pessoais, né? Porque a parte teórica, boa parte de nós todos tentamos estudar, aliás, a gente conversa depois sobre o assunto, a tal coisa. E de novo, gente, quando nós assistimos uma palestra como a do Márcio, que foi muito boa, como nós assistimos a da Mayra, que tiveram 10 mil pessoas assistindo, quando nós assistimos a do Gustavo, quando nós assistimos a do Sérgio, obrigação do espírita que está buscando entendimento é questionar o que está ouvindo, confrontar com os ensinos de Kardec o que a doutrina nos diz, né? Olha, falou tal coisa em determinado ponto, mas é isso mesmo? Será que é assim? Vamos pesquisar dentro da doutrina, e se não for condizente com a doutrina, descarta. Em 1 hora de palestra, se ele falou alguma coisa que não vá de encontro, descarte e aproveite o restante, né? Isso uma vez nós ouvimos o Edgar Miguel aqui em casa, que foi um tapa na cara de todo mundo. O que ele fala que é aproveitável, aproveite. O que não serve, o que é ruim, descarte. Simples assim, né? E o Márcio foi realmente muito feliz, né? E eu só acho que quando a gente faz isso, que foi o que aconteceu na palestra da Mayra, eu vou falar isso porque muita gente, até fizemos um texto curto justificando, muita gente nos procurou na página, no atendimento fraterno principalmente, porque a gente deixou o atendimento fraterno em aberto no dia da transmissão. Olha, eu não consigo falar com a Mayra, fala para a Alexandre que eu preciso falar com ela e ela não atende meu telefone. E o telefone que nós temos da Mayra é o telefone que ela passou no dia da transmissão, que é das pessoas que atendem, dos assessores que atendem essas mensagens. Eu não tenho tanto que na palestra, o meu contato com a Mayra foi 10 minutos antes da palestra, 5 minutos depois da palestra e o tempo que vocês viram a gente batendo papo. Eu não sou íntimo da Mayra como sou de outros amigos que vocês sabem. Então, e nós do Amigos do Bem não temos ingerência nenhuma no trabalho da Mayra ou de qualquer outro médium. O trabalho de ontem, avisando também, né? Então, eu não tenho... A diferença é que algumas dessas pessoas nós temos um acesso mais fácil, mas mesmo assim, repito isso para alguns amigos que nos pedem telefone. Muitas vezes eu nunca passo o telefone porque eu não sei se a pessoa gostaria que eu passasse. Então, normalmente eu pergunto a pessoa pode passar, aí eu passo. E às vezes quem é o chato sou eu. Mas, um a menos, não tem problema, né? Então, nesse sentido é que a gente estou vendo muita gente chegando aí, bem-vindo a todos, né? E uma coisa as 3 coisas que eu citei com ele no final, que eu sempre digo, nós espíritas, muitos de nós que nos dizemos extremamente estudiosos, médium veio aqui para
pagar. Médium veio aqui porque deve, então é devedor, então ele vem. Eu queria saber onde está escrito isso. O dia que alguém me mostrar que está escrito isso, dentro da codificação, né? Não me vem com balela do que tem por aí. Mas, então, simples assim, tá? A Márcia, na verdade, ela disse que estava com atendimento limitado, não era porque estava prestando um concurso público. Márcia, eu não vou nem entrar nessa questão, né? Eu só acho assim, isso é uma opinião minha, agora não tem nada a ver com o Amigos do Bem, falei isso para ela. Esse tipo de trabalho, gente, como nós falamos ontem, acabou a palestra do Márcio com a gente, e ele me ligou depois, muita gente, e a nossa página, graças a Deus, tem uma participação muito grande, muita gente da nossa página foi para aquele trabalho que ele falou que ele tinha às 10 horas, um trabalho de cura, né? E as pessoas que se propõem, que se colocam à frente desse tipo de trabalho, precisam entender a dor de quem está procurando, principalmente os médiuns que trabalham com cartas. Já falei, vocês já participaram todas as vezes que o Henrique esteve aqui, toda quinta, última quinta do mês, dia 16 vai estar para a gente encerrar o ano. As pessoas encontraram ou tentam encontrar ali um apoio, um respaldo, é o contato que ele tem com o ente querido, né? Então, quando eu passo um telefone, peço para entrarmos em contato e não dou uma resposta, acontece isso que aconteceu com a nossa página, né? Teve uma pessoa que mandou umas 18 mensagens. Olha, eu não consigo falar, eu ligo, não consigo, não tenho retorno. Falou para a Ana, mas pede para o Alexandre, porque o Alexandre ela atendeu. Então, gente, entendam que não é uma crítica, cada um trabalha da maneira que quer, ou que acredita que seja o melhor, mas essa é uma proposta do Amigos do Bem e vocês sabem disso. E aqui com a gente está muito claro. O dia que nós não tivermos mais estrutura, por exemplo, atender o atendimento fraterno, nós vamos parar com o atendimento fraterno. Porque não dá para atender um, pular 5, atender um, pular 5. Quando nós não conseguimos mais responder as mensagens na página, nós vamos parar com a página do Facebook, porque nós não estamos dando, nós não estamos oferecendo o que nós nos propusemos a fazer. Então é só nesse sentido. Então não entendam mal, por favor, em relação ao caso da Mayra. O que eu vou falar também não é uma crítica, é que teve muita gente no atendimento fraterno, mas muita gente achando que a gente era íntimo da Mayra, né? Da Mayra. A gente era íntimo da Mayra e que tinha o telefone pessoal dela. E o Alexandre até fez um texto explicando com Amigos do Bem, simplesmente convidou para uma palestra, ela foi excelente, mas que o contato que nós temos foi exatamente o contato que ela deixou no dia da palestra. Porque as pessoas entram insistentemente... Gente, mesmo se eu tiver o particular, pelo amor de Deus. Eu falei para Ana, mesmo se eu tivesse particular, eu só passo o telefone particular do Henrique, do Gustavo, do Diego, do Newton, do Bacelli, quando a pessoa me fala, olha, eu ligo para um desses amigos que eu tenho intimidade, não é o caso da Mayra, e pergunto se eu posso passar. A maioria deles fala, claro que pode, mas de repente alguém pode falar, não, olha, não passa, pede para procurar o centro, eu vou entender e a pessoa tem que entender também, né? Como o Márcio, inclusive, falou ontem. Gente, tem hora que não dá para atender, tem hora que eu não consigo, tem hora que eu não dou conta, enfim, as pessoas precisam entender que a mediunidade tem, como ele falou, é médio 24 horas, mas ele trabalha, ele tem um emprego de 6 horas, 8 horas por dia, ele faz as atividades particulares, ele tem família, ele tem filho, enfim, existe uma vida comum que circunda tudo isso. Então nós precisamos tomar muito cuidado para que a gente não, e mais ainda do que eu falei, para que a gente não caia, por exemplo, nessa história, ou do que eu sempre digo, né? As pessoas se encantam pelo Márcio ou pelo médium Márcio e não pela doutrina, né? E todos eles que são sérios e realizam trabalhos sérios sempre fazem questão. Nós estamos aqui para divulgar a mensagem, seja ela do Márcio, do Newton, do Gustavo, do Bacelli, enfim. Então, assim, eu acho muito engraçado, e aí vai uma crítica, e daqui a pouco a Ana vai me cutucar aqui embaixo, mas assim, estamos hoje no estudo do Livro dos Espíritos. Pessoas que ficaram encantadas, que compartilharam, marcaram todo mundo, não estão no estudo do Livro dos Espíritos. Então eu quero o fenômeno, porque aí o Márcio ontem fez o trabalho de cura mediunizado. Então, assim, de duas uma, né? Ou vamos assistir
o mediunizado, mas também podemos ir no circo, e de repente nós podemos ver outros espetáculos, tá bom? E não estranhem o meu azedume hoje. Gente, rifa, nós falamos para vocês, semana que vem, sábado, nós vai correr, nós estamos rifando, esqueci de pegar, mas aquele box de Kardec são 7 livros, né? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Gênese, Céu e Inferno, que é Espiritismo e Obras Póstumas, e mais um CD com todas essas obras, super bacana, muito bonito, R$10 o número. Nós vendemos mais ou menos quase a metade, então nós temos aí 10 dias para vender. No dia 11 sorteia pela Loteria Federal, tá? Então tá R$10, tem o número do... qualquer coisa entra no atendimento fraterno, entra na página, a gente passa um Pix e no dia do sorteio depois a gente encaminha para quem ganhar, tá joia? Continuamos com as campanhas da cesta básica, justamente a rifa é para tentar suprir a necessidade de dinheiro para a gente comprar as cestas, então estamos ainda com uma dificuldade muito grande, não atendemos nos últimos 2 meses a quantidade necessária, e esse mês tomara que a gente consiga, afinal de contas é dezembro, todo mundo fica mais bonzinho, todo mundo fica mais caridoso em dezembro, então tomara que esse mês também seja assim. Amanhã vocês estão enrolados, mas hoje vocês quebraram o galho porque tem a Cláudia, mas amanhã nós temos 7 horas da manhã, Evangelho no Lar, eu e a Ana, então das 7 horas da manhã nós temos o Evangelho no Lar. Amanhã, por um pedido muito grande da Dona Maria Mendonça, o Centro Espírita, como chama? E agora? De Dois Córregos. Daqui a pouquinho eu lembro o nome, me fugiu completamente, União Espírita de Dois Córregos, da Dona Maria Mendonça, não é dela, coitada, mas ela que é representante lá, né? Então, ela tá com... Mas ela toca há muitos anos, então a gente fala que é dela, né? Então, e ela me pediu, ela sofreu um acidente, enfim, e já há alguns dias, já umas 3 semanas que ela vem pedindo, mas como a gente já tinha atividades que não dava para mudar, eu não consegui socorrer. E amanhã eu vou estar fazendo uma palestra das 7 às 8, 7 às 10 para as 8, vou tentar acabar um pouquinho antes. Na verdade, essa palestra não ia ser isso, eu tinha uma palestra montada, mas ontem a palestra veio pronta. E eu nunca fiz uma palestra sobre esse tema, por incrível que pareça na minha vida, e eu vou falar de Deus. E eu nunca falei disso numa palestra. Então amanhã nós vamos fazer palestra das 7 às 10 e 8 horas, em vez de 7h30, por isso que eu ia falar para vocês, nós temos o Kardec em revista, com um texto fantástico, que vai dar pano para manga. Nós não vamos conseguir terminar às 9h30, eu, o Fernando e o André Tarifa. Não percam o texto, não só a gente batendo papo, mas participem. Amanhã, hoje à noite a gente já vai deixar o link do texto base que nós vamos usar, mas já vou adiantando que vai dar muito, mas muito pano para manga. O André falou que nós já resolvemos mês passado, para vocês terem uma ideia. Dá para falar com ela? Não, eu posto hoje à noite o link lá, senão nós vamos ficar batendo papo aqui. Tá bom? Então 7 horas da manhã, Evangelho no Lar, 7 horas da noite, Deus na Visão Espírita, na nossa página também. E às 8, não, às 7h30, Kardec em revista, tá? Sábado. Lá, Renata, agora que eu vi que é você, Rê, obrigado, vamos marcar. Sou daí, né, de casa, não precisa nem marcar, é só pegar o horário que eu tô aí. Vamos, claro, Rê. Falei hoje com o Júnior falando nisso. Então, sábado, 11 horas da manhã, Educação Espírita Infantil, domingo, 11 horas da manhã, Mocidade Espírita, encerrando a oração da manhã da meia-meia. E na outra semana a participação da molecada, né? É isso? Então, morreu. Gente, só um assunto que eu vou falar rapidinho para a gente não passar muito. Nós estamos com a campanha, hoje nós decidimos, nós estamos com a campanha de presente do asilo. Todo ano a gente faz, vocês sabem disso. Mas graças a Deus, hoje em 2 horas, a gente fez mais da metade. São 42 idosos, nós já temos quase 30 presentes padrinhos que compraram. Mas se alguém se interessar, nos avisem, que vai ser uma alegria, a gente passa os presentes que os nossos velhinhos pediram, e a gente não vai poder fazer festa, mas nós vamos lá entregar como nós somos os últimos 2 anos. Renata, combinado, depois me manda uma mensagem e nós fechamos. Não vai poder fazer festa mesmo? Não, né, agora, tomara, bom, aqui em Pederneiras não vai ter o carnaval, né, então não vai dar para fazer, tá bom? Último recado, gente, uma coisa muito chata, mas muito desagradável, que eu achei que já tinha passado, que a gente já tinha superado, que nós estávamos em prova de expiação, indo para o final, e de vez em quando eu acho que nós estamos no mundo primitivo, né? Nós tínhamos um Twitter, uma conta no Twitter,
porque uma trabalhadora quis fazer e se prontificou, e se desligou do centro por vários motivos. Para quem quiser, depois eu conto no particular, porque não dá tempo de ficar perdendo tempo com bobagem, com tanta gente estudando, mas quem tiver dúvida, a gente explica o motivo e quais foram os problemas. E essa pessoa era responsável pelo Twitter, e nós, como ela não participa mais das atividades, se distanciou e tudo mais, esse Twitter continua ativo. E nós não temos tempo, gente, para dar conta do Facebook. O YouTube é automático, porque a gente posta as transmissões ao mesmo tempo. E do WhatsApp não dá tempo, né? Então existia um Twitter por conta disso. Mas mesmo assim, nós mudamos, criamos uma nova conta no Twitter, com o logo do Amigos do Bem. Então está lá, ao mesmo tempo que eu estou publicando, é a mesmíssima página no que tem no Facebook e no Instagram, está no Twitter, só para manter, porque eu ainda tinha algumas pessoas. E hoje, para minha surpresa, para mais uma decepção de alguém mau caráter, o Twitter do Amigos do Bem tem 2 postagens, ou retweet, ou Twitter, ou, enfim, não vou falar os palavrões que eu pensei, mas vocês imaginaram, de política. Isso é coisa de quem não presta para se prestar a fazer esse tipo de coisa. Não sei, tem advogado aí, eu não sei como é que eu posso agir, nós não temos muito como agir, porque afinal de contas nós demos autorização para usar o nome do centro na época, mas se existia alguma possibilidade, se alguém puder me informar como é que eu faço, pelo menos para denunciar, excluir essa porcaria que colocaram lá, vou postar no Facebook a bobagem que essa pessoa fez. Então, se alguém souber como é que eu posso proceder, por favor, porque, olha, a cada dia é uma surpresa desagradável. Ainda bem que são mais agradáveis do que desagradáveis, mas é um ser desprezível que se presta a esse papel. Amigos do Bem, vocês sabem disso, nós temos um cuidado absurdo dentro do grupo do WhatsApp de não se falar em política, para não se criar problemas que nós já tivemos há 4, 5 anos atrás, como todo mundo. E a pessoa vai postar numa rede social, como se fosse o Amigos do Bem, coisa de política. Eu tenho a minha posição política, a Ana dela, a Cláudia dela, cada um tem a sua. No Amigos do Bem não vai ter. Vocês já me viram discutindo com pessoas que escrevem para a nossa página sobre isso. Que eu não vou permitir que aconteça isso. E não vai ser uma pessoa mau caráter que vai fazer isso com a imagem do Amigos do Bem. Independente do partido político, do que quer que seja, isso não é postura de alguém decente. É a palavra mais normal que eu consigo pronunciar agora. Tá? Então, se por acaso tiver alguém que saiba como que eu... então, Carlos, eu posso bloquear esse tipo de gente, já não faz mais atividade, mas eu preciso dar um jeito de excluir essa conta do Amigos do Bem. Afinal de contas, tem todos os dados do Amigos do Bem. Eu printei a tela, vou colocar no Facebook hoje, que eu preciso saber como é que eu faço para excluir o nome do Amigos do Bem dessa conta, né? Eu não entendo, mas a conta do Twitter só posta quem tiver autorizado? Não, de quem tem a senha, de quem fez, quem criou. Não fomos nós quem criamos, né? A gente não sabe, acho que nem assim, né? Não, se eu soubesse eu já teria feito como eu fiz com o Facebook, enfim. Mas então, se alguém souber e puder nos ajudar, por favor, tá? E se a pessoa estiver assistindo, que ela assiste com outros 1000 perfis fakes, por favor, né? Um mínimo de vergonha na cara e exclua a conta, para não passar vergonha, não responder um processo, se é que é possível, um processo judicial, enfim, tá bom? Mas, gente, então, por favor, se alguém puder nos ajudar nesse sentido, eu peço que nos auxiliem, tá bom? Mas depois vou publicar no Facebook, aí vocês vão ver qual é a página oficial, embora poucos aqui provavelmente, não sei se muitos utilizam, eu não utilizo, mas não é uma coisa que eu gostaria que estivesse na página do Amigos do Bem, como nunca esteve. Há 7 anos que nós temos página, nunca nós tivemos um problema com isso. Nunca. Não vai ser agora por conta de uma infeliz, de uma irresponsável, mas todos os 3 pontinhos que vocês imaginaram que vai acontecer. Tá bom? Gente, vamos lá?
Parte 4 das Esperanças e Consolações, capítulo 1 ainda, das penas e gozos terrestres, último, por isso nós falamos, né? Nós fizemos 6 semanas de felicidade e infelicidade relativa, e hoje nós vamos fechar com a questão 933, tá? Como nos outros itens, praticamente um resumão, nós vamos ver que é grande, é uma questão só, mas é bem extensa, muito rica. Então, depois, só lembrando, para a semana que vem, nós vamos entrar ainda das penas e gozos terrestres no item perdas de ente querido, né? São 3 questões só, são as 3 questões que eu me baseio para fazer a palestra, que eu falo que eu prometo para a Ana que eu nunca mais vou fazer, mas toda vez centros novos ou até os centros que eu já fiz pedem para a gente fazer, mas é baseado nessas 3 questões, 934, 935, 936. Então nós vamos, a partir da semana que vem, tratar desse assunto, que aqui dentro da doutrina espírita, nós sabemos que tem muitos colegas, muitos trabalhadores que querem falar e precisamos falar do assunto, tá? Então, hoje questão 933 de O Livro dos Espíritos, felicidade e infelicidade relativa, para a gente encerrar esse subitem, tá bom? E participem com comentários, por favor, tá? Posso ler essas duas aqui junto? Fica bem. Eu leio a pergunta e as duas primeiras. Os 2 parágrafos, que é a resposta de Kardec. Uhum. Assim como muitas vezes é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais, mais ainda. Porque os sofrimentos materiais algumas vezes independem da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. A inveja e o ciúme. Felizes os que desconhecem estes 2 vermes roedores. Para aquele que a inveja e o ciúme atacam, não há calma, nem repouso possíveis. À sua frente, como fantasmas, que lhe não dão tréguas e o perseguem até durante o sono, se levantam os objetos de sua cobiça, do seu ódio, do seu despeito. O invejoso e o ciumento vivem ardendo em contínua febre. Será essa uma situação desejável? Não compreendeis que, com as suas paixões, o homem cria para si mesmo suplícios voluntários, tornando-se a terra verdadeiro inferno? Podemos começar? Deixa eu só fazer da pergunta, só para a gente lembrar, quem não acompanha as outras semanas, né? Nós somos 6 semanas, se eu não me engano, gente. Se eu tiver, a Lourdes já ela me corrige, mas se eu não me engano foram 6 semanas. Nós conversamos demais, principalmente desde a primeira semana, muito da parte material. Lembra que era o que você era feliz porque não tinha nada, agora a dificuldade de não ter, se eu conseguia conviver. E sempre as perguntas de Kardec e os espíritos sempre falando assim, mas isso na visão da matéria, não, mas isso, olha, isso no mundo material. Olha, acho que a Ana até comentou que caiu 3 semanas seguidas no Evangelho, olha, nós precisamos nos distanciar da matéria. Não, o que era básico, o que era supérfluo, mas muito Kardec batendo e questionando muito, e a gente ainda comentou sempre aqui essas semanas todas, muito do material, né? Muito, e os espíritos sempre falando para ele, Kardec, você tá com os olhos da matéria, é assim, mas tem o outro lado, se olhar com os olhos das almas, você vê que tem vida futura. E aí a pergunta dele, para encerrar o tema da felicidade e infelicidade relativa, assim, ele vai de novo, né? Ele fala assim, então tá bom, nós conversamos de tudo isso. E aí ele resume tudo o que os espíritos falaram. Assim como muitas vezes é o homem o causador dos seus sofrimentos materiais, que foi o que ele perguntou todo esse tempo, também o será do seu sofrimento moral? Então a pergunta de Kardec, nós falamos de tudo isso em relação ao sofrimento físico, às dificuldades, aos sofrimentos materiais e não sei o quê, e aí ele encerra o felicidade e infelicidade relativa, fazendo assim,
Então, tá bom, vocês já me convenceram de que a maioria das vezes o sofrimento material é causado por nós mesmos. E o moral? É essa a pergunta, né? Só para a gente fechar. A Lourdes falou, ó, foram 14 mais a de hoje. Então, mas acho que é isso mesmo, né, Lourdes? Acho que foram 5 ou 6 semanas, mas acho que foram 6, porque teve semana que a gente fez só 2 questões. Teve semana que não deu para fazer as 3, não. Então vamos lá, desculpa, Cláudia. Não, o sofrimento material às vezes depende ou independe da vontade do homem, mas o orgulho, a ambição, aquilo que ele traz dentro dele, que é a parte moral, depende dele. Porque quanto mais invejoso, mais ciumento, mais ódio, mais paixões ele tiver sobre a matéria, maior vai ser o sofrimento dele aqui na Terra. Aí é que ele vai transformar a Terra realmente num verdadeiro inferno. Se ele ficar cobiçando o bem do próximo, a felicidade do próximo, às vezes a pessoa não tem nada materialmente, ele tem o básico, mas ele ser feliz, às vezes a outra pessoa já tem ciúmes, inveja, ódio da felicidade, né, da paz que ele tem na família dele. Então quem sofre mais é essa pessoa que carrega dentro dela todos esses quesitos que ele colocou aqui, ó, inveja, ciúme, tem um monte de coisa que ele colocou, ódio, é um sofrimento maior. Deixa eu só, Ednei, deixa eu só perguntar para todo mundo, o Ednei está falando que está falhando o áudio, para mais alguém está falhando, gente? Dá só um toque para a gente, por favor. Vamos lá, pode continuar. Não, isso daí que dói mais a parte moral do que a material, no meu modo de ver. Deixa a Cláudia comandar o estudo hoje que está devendo em 3 horas. Aqui ele deixou bem claro que às vezes o sofrimento material não depende da gente. Às vezes a gente corre atrás, vai atrás e as coisas demoram para acontecer, ou talvez não aconteça, e muitas vezes é para aprendizado, né? Muitas vezes é para aprendizado. Ouvi da Cláudia um dia desses. Deixa eu só, a Vivian está aí. A Vivian? Não é? Vivian. Eu acho que é. Não está no Guarujá? Estava tudo no Guarujá. Já voltaram? Deixa eu ver aqui. Perdi. Vivian Oliveira. Que bom, que bom. Fico feliz, Vivian. Ouvi da Cláudia essa semana. Será que as coisas não acontecem por livramento? E a gente não entende na hora, né? A gente fica esperando algumas coisas acontecerem e não acontece, talvez porque não deva acontecer, não seja o momento, não é bom para aquilo para mim, o que parece aos olhos da matéria é bom para mim, moralmente não é bom. Enfim, a gente tem um monte de, dentro da doutrina espírita, explicação sobre isso. O problema é o que a gente faz com isso, né? Então as coisas não acontecem para mim, mas acontecem para outras pessoas. E aí o orgulho, né? O meu orgulho e a minha inveja, os meus ciúmes, comparando com a vida dos outros. Por que a vida dos outros dá tão certo, né? Por que a vida dos outros flui de uma maneira? Eu tenho uma pessoa do atendimento fraterno, que eu converso praticamente diariamente com isso e me questiona muito isso. Olha, mas eu entrei na fila, não sei o que lá, e fulano conseguiu o alvará, eu não consigo. Toda vez, e as minhas respostas são exatamente essas. Será que é pro teu bem? Ou então, muda o padrão vibratório, mas assim, não quer estudar, não quer mudar, não quer fazer evangelho, enfim. É uma questão de postura, né, da gente mudar de postura, talvez para as coisas comecem a acontecer na vida da gente. E isso causa, né, como não acontece comigo, acontece com outras pessoas, a inveja e talvez essa inveja que corrói, né? Ainda ele pergunta aqui, ó, será essa uma situação desejável? Será que a gente deseja isso pra gente? Será que a gente não consegue entender, né? Que a falta de entendimento da matéria não ter acontecido aí da maneira como eu quero, da maneira que eu acho que deve ser feita, da maneira que eu acho que deve acontecer na minha vida, será uma situação desejável?
Não compreendeis que com suas paixões o homem queria para si mesmo suplícios voluntários, tornando-se-lhe a terra verdadeiro inferno? Ou seja, faça de tudo que está ao teu alcance para que as coisas aconteçam. Se as coisas não acontecem, talvez tenha um outro significado para não acontecer. Você fez de tudo? Você deu o melhor? Você correu atrás? Coloca nas mãos de Deus. E não se martirize com a inveja e com este orgulho, essa raiva dos outros terem mais, né? Carlos, eu vou aproveitar o comentário do Carlos, porque o Carlos há muito tempo acompanha a gente. Eu lembro de um dos primeiros comentários do Carlos foi esse. Tem pessoas que pouco fazem e tudo dá certo, tem outras que muito fazem e nada acontece. Ele complementou embaixo, eu vou pegar o de baixo como a primeira vez que você veio aqui, não se fosse a primeira, Carlos. Mas você me corrige, mas foi logo das primeiras. Acho que é meu caso, estão quebrando o meu orgulho. Eu lembro que logo quando o Carlos começou a participar com a gente aqui, o Carlos, em uma do estudo do Livro dos Espíritos, o Carlos fez o seguinte comentário, me corrige, não vou lembrar exatamente, Carlos, mas eu lembro que a essência foi essa. Olha, eu precisei ir no fundo do poço, eu era, não sei se foi a palavra que você falou, foi orgulhoso, mas como você falou agora, estão quebrando o meu orgulho, eu precisei mudar a minha maneira de enxergar a vida para recomeçar e reconstruir e aparentemente deu certo, né? Não sei se a vida financeira, se os problemas que existiam materiais estão se resolvendo, mas ele está falando bem isso, mas a ponto de você falar que você estava viajando fazendo caravana do amor, né? Então, quer dizer, com todas as dificuldades, todos os problemas, com todos os perrengues que aconteceram em relação à vida material, a parte moral, a parte espiritual, a parte que realmente importa, é isso que eu falei, nós falamos todas essas 14 questões, Kardec sempre batendo muito, os espíritos o tempo inteiro falando da realidade da vida espiritual, da vida futura em relação à matéria, e Kardec insistindo, tanto que ele vem na 933, vem falar de novo disso, vocês me convenceram que a maior causa dos meus sofrimentos materiais é o que causo, mas de um moral. E aí a pancada dos espíritos é muito mais forte do que as outras 14 perguntas. Mais ainda, porque os sofrimentos materiais algumas vezes independem da vontade. Posso levar um tombo de um sócio. O mercado muda completamente no país que nós vivemos, ou no mundo inteiro. Hoje nós estamos super bem, amanhã nós estamos quebrados, né? Nós vivemos a pandemia, um pouco antes da pandemia, não foi nem na pandemia. A Ana trabalha em consultório médico, com esse aumento, quebra de emprego, diminui o Unimed, diminui o absurdo o número de pacientes. Será que vai continuar com o emprego? Será que não vai? Então, nem sempre a minha derrocada financeira e material depende exclusivamente de mim. E é isso que ele está falando. Muitas vezes, os sofrimentos materiais independem da nossa escolha, né? Mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme e mais, Kardec, todas as paixões humanas materiais, numa palavra, são torturas da alma. Deixa eu só ver o do Mazinho. Complicado, porque geralmente aprendemos pela dor e não pelo amor. Porque nós somos cabeçudos, né, Mazinho? Não foi mal intenção, desculpa. Você vai falar do Arno. O Arno estava em São Carlos falando isso, né? Mas você viu que ele ocupou espaço, ninguém viu. Mas nesse sentido, por que eles falam? Por que ele dá essa explicação, né? Como eu disse, quer dizer, em alguns casos, e eles vêm falando essas 14 questões, que o caso do material independe, mas o moral, a escolha é minha. É isso que o Mazinho talvez está perguntando, né? Por que geralmente aprendemos pela dor e não pelo amor? Porque a escolha é minha. Porque nós ainda preferimos, aliás, é isso que eu falo, parece que eu tinha mudado, eu ia falar sobre os 7 pecados, aliás, esse texto dos 7 pecados meu está pronto faz uns 6 meses e eu não publico. Eu acho que não é para publicar, deve ser muito ruim. E hoje à tarde me veio outro e eu vou falar de 20. Eu vou. É que vocês não conhecem, gente. Senão vocês iam falar para mim. Boa pra caramba. Mas é cabeçudo.
Que eu não vejo o ar, É. deixa eu achar o ar, deixa eu Bom, encontrar o ar. E nesse sentido, o que eu ia falar? E aí o texto, em relação a que acabou vindo, coincidentemente em relação a isso, eu vou falar sobre vitimismo no texto de amanhã. Nós ainda preferimos o vitimismo. Nós ainda preferimos a situação do coitado. Ah, mas se não deu nada certo, nossa, mas nada vai para frente na minha vida. Não arrumo emprego, eu não arrumo uma boa esposa. Mas você está procurando? Ah, eu entro no Google 3 vezes por dia. É mesmo? Que coisa, hein? Verdade. No Tinder. Ah, entendi. Mazinho, você também Entendi. adora o Arno, né? Entendi. Então, nossa, não vai, gente. Olha, meu emprego tá uma porcaria. O que você está fazendo para mudar? Tá bom. Sabe aquela história que eu ouvia do meu avô? Tá bom, tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. É melhor não mexer, porque vai que... E se eu pedir, se eu sair daqui do meu emprego, e amanhã como é que eu faço se eu não arrumar o outro? Se você não fizer, você não vai saber. Vai ficar ali, então pare de resmungar. Para de falar. Nós atraímos, se nós somos energia, nós atraímos o que nós pensamos e vibramos. O que ele está falando para nós é nesse sentido. Não adianta eu simplesmente querer o que o outro, nós vamos falar mais para baixo em relação à inveja, em relação a tudo mais, mas não adianta eu querer o do outro e não fazer o mesmo esforço que o outro faz. Ou o Carlos falou lá em cima, mas tem muita gente que muitas vezes nem faz tanto e tem tudo, e o outro faz tudo e não tem nada. A Ana acabou de falar. Qual era a necessidade? O dia que nós entendemos, gente, o processo da reencarnação de verdade, o dia que nós espíritas acreditarmos na reencarnação, na lei da reencarnação, não é na reencarnação, eu sempre falo que eu não tento convencer ninguém que a reencarnação existe, é lei natural. Mas o dia que nós espíritas realmente acreditarmos na reencarnação, quando nós acreditarmos na lei de causa e efeito, quando nós acreditarmos nas leis divinas, quando nós entendemos que nós temos um Pai soberanamente justo e bom, nós vamos parar de mimimi. Nós vamos parar de ser sem vergonha. Nós vamos parar de fazer o que o Mazinho falou. Nós vamos parar de aprender pela dor. Por quê? Porque se nós acreditarmos de verdade no que a reencarnação nos proporciona, de que ela é oportunidade, não castigo, nós vamos parar de resmungar. E mais, é o que eu sempre digo, muitas das vezes, para nós espíritas que arrumamos desculpa para tudo, os nossos sofrimentos voluntários, os suplícios voluntários que a Ana acabou de enfatizar, são causados nessa existência. Não precisa pensar em existência anterior, não precisa ter sido rainha da Inglaterra, embora a rainha da Inglaterra já tem 4 encarnações que ela está lá, né? Não esquece essa comparação, mas não adianta querer saber o que foi na encarnação passada para saber o que nós estamos sofrendo. Basta nós olharmos aquela história que eu falo sempre, constantemente. Basta nós olharmos as nossas dificuldades. Eu sou um mentiroso. Qual que é a minha prova? Parar de mentir. Eu sou preguiçoso. Qual que é a minha prova nessa encarnação? Ser trabalhador. Tenho dificuldade com dinheiro. Qual que é a minha prova nessa existência? Precisa ir em cartomante? Precisa ligar lá para Dois Corres, para a moça lá para perguntar? Precisa ir no outro aqui que cobra divisa no cartão? Não, olha para o espelho. Olha para você. Olha quais são as minhas imperfeições claras e latentes, mas não as que eu escondo da minha esposa, da minha amiga, da trabalhadora, do meu colega de trabalho. Não. Eu estou falando daquela que é de verdade, aquilo que nós sabemos que nós temos dificuldade em interagir, em encarar de frente.
Esses são os tal dos vícios e das paixões humanas, que são as nossas torturas da alma. Nós sofremos pelas coisas materiais e não sofremos 1/10 pelas coisas do espírito. Nossa, Alexandre, mas olha, vai pagar pecado assim. Toda quarta-feira eu fico escutando vocês falando assim 1h30, ninguém aguenta mais e eu fico aqui. Mais do que eu estou pagando? Capaz, né? Mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de dar realmente importância para a minha transformação íntima no que eu vim para transformar. Se nós estamos numa realidade de provas e expiações, onde a matéria ainda é muito mais latente do que o espírito, nós damos muito mais valor. Por isso que as 14 questões que nós estudamos do felicidade e infelicidade relativa falam praticamente todo o tempo de parte material, de supérfluo, como ela lembrou, que nós temos 3 semanas no Evangelho, na quinta-feira de manhã, falando sobre isso, porque nós estamos preocupados com a matéria. Nossa, mas outro dia nós estávamos aqui no estudo, você falou assim, ou lá na lei do trabalho, mas pelo amor de Deus, vai me fazer espírita falar que não é para trabalhar, que é feio ganhar dinheiro. Claro que não é, e aqui ninguém está falando isso. O problema são as paixões e as forças que nós depositamos em cima das coisas materiais. Então, o que eles estão falando para João? Se nós eliminarmos, vamos começar com coisa pequena, orgulho ferido. Alguém aí, vai ticando aí na mão. Orgulho ferido, tem. É que nem batalha naval. Vai marcando aí que vocês vão derrubar tudo os destroyer. Orgulho ferido, tem. Ambição frustrada, tem. Ansiedade de avareza, tem. Tem alguns que já escaparam. Inveja, tem. Todos e os desencarnados ergueram a mão. Ciúme, os encarnados mais do que os encarnados. Pronto. O que eles estão falando para nós nisso daqui? Que esses defeitos morais são as verdadeiras torturas que nós temos da alma. É disso que eles estão falando. O invejoso e o ciumento vivem ardendo em contínua febre. Será essa uma situação desejável? Não compreendeis que com as paixões o homem cria para si mesmo suplícios voluntários? A Ana acabou de enfatizar isso agora há pouquinho. Cria para si suplícios voluntários. Suplícios que eu quis para mim, que não dá para reclamar, que não dá para fazer o tal do vitimismo que nós vamos falar no texto amanhã. Mais alguma coisa? Ana, Cláudia, tem mais comentário aí que eu não consegui acompanhar. Falou do texto amanhã. Hã? Falou do texto amanhã. Vitimismo. O quê? Do texto amanhã. Perguntou se alguém falou alguma coisa aí. Não. A Vivian está falando, reclamar sem mudar não adianta. Temos que ter ânimo para seguir em frente, realizando a nossa reforma íntima. O Acácio, tem vários aqui, né? A Caixa é tão magnífica que não... A providência é tão magnífica que não mostra tudo, pois não temos capacidade para entender o todo. Precisamos trabalhar mais para termos esse presente. A Caixa não é da providência mostrar, para a gente olhar para nós nesse sentido, né? A providência não vai... O Carlos está falando, graças a Deus, boa esposa eu tenho, 40 anos juntos, coitado, pagando todos os pecados. Mas o bom é que ela está pulando etapa, né, Carlos? Isabel Escovar, boa noite. Vamos lá, tem mais 3 parágrafos. Muitas expressões pintam energicamente o efeito de certas paixões. Disse, inchado de orgulho, morrer de inveja, secar de ciúme ou de despeito, não comer nem beber de ciúmes, etc. Esse quadro é sumamente real. Acontece até não ter a inveja objeto determinado. Há pessoas invejosas por natureza, de tudo o que se eleva, de tudo o que sai da craveira vulgar. Embora nenhum interesse direto tenham,
mas unicamente porque não podem conseguir outro tanto. Ofusca-as tudo que lhes parece estar acima do horizonte. E se constituíssem maioria na sociedade, trabalhariam para reduzir tudo ao nível em que se acham. É a inveja aliada à mediocridade. Vou comentar, tá? Acertado. Não, isso daí é aquela pessoa que eu posso estar bem, desde que não tenha ninguém melhor do que eu. Eu tenho que estar acima de todo mundo, melhor do que todo mundo. Se a pessoa está bem, me causa inveja. Se ela tem um pouquinho mais de bem material, me causa inveja. Quer dizer, tudo. Eu tenho que estar ali, ó, acima do horizonte. O horizonte me irrita. Por quê? Porque eu vejo ele além de mim. Eu sou eu e acabou. E a pessoa sofre porque ela quer tanto que é do outro. Ela fica tão apegada naquela inveja, naquela ambição de querer ter tudo que o outro tem, que ela nunca consegue ter nada. Tudo que ela vai fazer, eu já vi isso, parece que vai, sabe, ela mesma cava o próprio mal dela. Não sei se eu estou errada, mas é a minha maneira de... Me veio agora um pensamento, né? Sei lá, sobre a inveja aliada à mediocridade. Nós já falamos sobre os talentos. Cada um vem com um talento, cada um vem com uma predisposição, porque nosso perispírito é milenar. Então tem coisas que nós já aprendemos de verdade e tá em nós, né? Tem coisas que não. Facilidade para tocar um instrumento, facilidade para fazer coisas artesanais, facilidade na matemática, no português, enfim, facilidade em fazer palestra. A inveja aliada à mediocridade. E aí eu não consigo ficar feliz com os meus talentos, ficar feliz com o que eu sei. Me acho medíocre porque o outro tem talentos a mais ainda que eu não aprendi. A inveja aliada à mediocridade. Eu me acho medíocre e tenho inveja porque o outro é mais comunicativo, porque o outro é mais criativo, porque o outro tem facilidade em outras coisas. E não me preocupo, talvez, porque por não ser inato em mim, mas eu tentar com o meu esforço diário aprender a falar, eu não consigo fazer artesanato, eu detesto, não me dou bem. Mas tenta. Assim é com o instrumento, assim é com a matemática, assim é com tudo. Muita gente com perseverança aprendeu aquilo que talvez não tinha um talento nato. E já aprendeu com o seu espírito que na próxima encarnação já vem com esse talento. E aí eu fico olhando demais para o outro e esqueço que o meu talento é tão importante quanto o talento do outro. Apesar de pode ser em menor escala, né? O médico numa maior escala, no planeta, né? Numa maior escala hoje. E eu, como assistente de enfermagem, não consegui fazer medicina. Eu queria tanto ter um DR na frente de ser doutor, mas eu não consegui. Mas por que eu não sou feliz dentro do meu talento como assistente de medicina? Assistente de enfermagem, enfim. Entendeu? E aí eu fico tão prostrada na minha inveja daquilo, na minha mediocridade, me achando medíocre, que eu não consigo olhar o que de bom me trouxe. Porque o médico necessita de um assistente, necessita da enfermeira, como a enfermeira necessita do porteiro, como o porteiro necessita do que fica lá fora, recolhendo lixo, enfim, e assim sucessivamente. E aí eu me sinto medíocre. Essa frase, a inveja aliada à mediocridade, me trouxe todo esse pensamento do conjunto da sociedade. Só que muitas pessoas não estão contentes com o cargo que possuem hoje em ser simplesmente, como eu, uma secretária de um médico ou
que ele é o médico, né? Ele é o bambambam, eu sou só a secretária e posso fazer meu papel lindamente ali fora, dando esperança para uma pessoa, ajudando a pessoa, encaixando quando ela não está bem, arrumando um horário, me desdobrando ali para que eu consiga o bem físico dessa pessoa. E assim por diante, em cada um no seu talento, em cada um aonde está inserido na sociedade. E não se sentir medíocre, não se sentir menos, apesar de o outro ser mais nesta encarnação referente à vida material, e não estou falando da vida moral. Deixa eu só ver aqui. O Rogério está falando que está cortando muito o áudio. Rogério, está todo mundo falando que está normal. Tenta sair e voltar, que agora há pouquinho teve alguém, o Zimmermann também falou que estava com problema e voltou. A Isabel está falando, com essa inveja a pessoa ainda não consegue fazer a reforma íntima, por isso se comporta assim. Tem duas frases nessa questão, nesse parágrafo, na verdade, né? Não é nem nessa questão. Pessoas invejosas por natureza. Pessoas invejosas por natureza de tudo que se eleva, embora nenhum interesse direto tenham, mas unicamente porque não podem conseguir o que o outro tem. Então ele está dizendo para nós que o cara, ele simplesmente tem inveja porque... E outra, gente, claro que eu não vou discordar dos espíritos, né? A inveja é aliada à mediocridade. Para mim, a palavra aqui eu não precisava nem aliada. Para mim, a inveja é a mediocridade. Quando eu tenho inveja de alguma coisa, eu estou sendo medíocre. Ah, mas como assim, Alexandre? Porque eu simplesmente... Por que eu não estou me esforçando para aquilo? Mas, usando o exemplo da Ana, eu preciso ser o que o outro é para ser feliz? Mediocridade. Então a inveja, para mim, ela está sempre aliada à mediocridade. Ela é medíocre por si só, né? Porque eu simplesmente invejo o quê? É isso que eu falo. Quando nós invejássemos, não sei se a palavra seria inveja, mas quando nós nos espelhássemos em alguém, nós temos um tal de guia modelo que nos apresentaram, que nós podemos ter inveja e tentar fazer igual, não podemos? Mas nós não temos inveja disso. Aliás, quando nós ouvimos isso, nós temos inveja assim, olha, ô Madalena, que a Madalena não está no grupo hoje, né? Você é muito simpática no grupo. Todo mundo gosta de você. Sabe o que é isso? Mediocridade. Porque você é muito chata e as pessoas preferem o outro que é legal. Medíocre. Entendeu? Isso é aliada à mediocridade. O Anderson está falando, a inveja está ligada à falta de autoafirmação e autoconfiança. Mas sempre, Anderson, a autoconfiança, o auto-perdão, tudo que nós falamos de nós, isso é construção em relação a isso. Mas isso não me dá o direito, é isso que eles falam para nós em relação à aliada à mediocridade nesse sentido. Porque se eu me esforço para mudar, de novo, gente, nós estamos falando em relação a coisas morais, né? Quando nós pensamos, normalmente nós falamos em inveja de coisas materiais, quando na verdade os espíritos estão falando para nós essas 14 questões, que a questão é moral, e nós não temos inveja de ninguém que moralmente é melhor que nós. Normalmente, quando nós temos alguém melhor que nós moralmente, nós queremos destruir a imagem dele. Olha aqui, coisa mais insensata, né? Vou usar o da Madalena de novo. Coitada, a Madalena não está aqui hoje. Olha, Madalena, não é possível o seu marido trabalhar fora um mês sem ter uma amante, porque provavelmente ela tem um marido na casa dela que tem amante. Isso é medíocre. Então, eu não tenho inveja. Olha, qual seria a inveja? Olha, o marido da Madalena está passando um mês fora, trabalhando, ralando, para tentar melhorar a situação da vida do casal.
Mas não, eu não tenho inveja do esforço dele. Maria da Clara é um dos melhores pedreiros que existe em Pederneiras, extremamente renomado. Eu não tenho inveja do esforço que ele faz para ser reconhecido como tal. Eu prefiro menosprezar e falar que ele é pedreiro. Como se ser pedreiro fosse diferente de ser médico. Por quê? Porque moralmente eu não estou na altura do pedreiro. Então eu preciso de alguma coisa para diminuir. Eu preciso encontrar alguma coisa que diminua a qualidade do outro. É fácil, vai lá e faz o que ele faz. Então, em todos os aspectos, gente, não, mas em todos os aspectos. O que eu estou falando, não estou nem discutindo profissionalmente. O que eu estou falando assim, como eu não tenho como atacar, como eu não tenho inveja da condição moral, que eu tenho uma família estável, que eu tenho isso, eu preciso atacar em alguma coisa. Eu não tenho inveja do que foi construído. Eu prefiro destruir. É mais fácil. Eu não tenho inveja de que o Mazinho rala e viaja o Brasil inteiro, toda semana está em ponto em cada lugar, e tem uma família linda. Não, eu preciso encontrar algum defeito no Mazinho para que eu diminua a condição moral. Eu não tenho inveja, eu tenho inveja do carro do Mazinho, mas eu não tenho inveja do que o Mazinho construiu moralmente com a família. E é disso que os Espíritos nos falam o tempo inteiro e que nós não entendemos, e Kardec vem insistindo nessas 14 perguntas. Por isso que ele faz a pergunta do causamento do sofrimento material, se no moral também é. E os Espíritos vêm nos dizer exatamente em relação a isso. A Isabel está falando, me desculpa, mas para mim inveja é falta de capacidade. Muito, Isabel. Mais, vou emendar, aproveitar a sua resposta, mais do que falta de capacidade, é falta de vontade. Porque é isso que eu falo, gente, quando nós temos inveja de alguma coisa, se fosse, como a gente escuta, né, estava minha avó falando, tem inveja branca, se existisse inveja branca, o que nós fazemos? Olha, aquele casal se dá tão bem, é uma relação tão bacana, é tão legal, pô, eu queria ser daquele jeito. Mas como que você queria ser daquele jeito se você não sai do bar? Como é que você queria ser daquele jeito se você não olha para o seu marido, se você não convida a sua esposa para passear, se você não o respeita? Então você não queria ser igual, você queria ter o que ele tem, é diferente. Eu não quero conquistar aquilo ali, eu queria aquilo ali para mim. Ou, mais ainda do invejoso, eu queria que ele não tivesse, para eu não precisar ter, para eu não precisar ter inveja. Esse é o problema em relação à inveja aliada à mediocridade. Porque muitas vezes eu não invejo a ponto de eu querer, então eu vou me esforçar para fazer, para conquistar aquilo ali. Por mim era preferível que ele nem tivesse, porque assim eu não precisava nem ter inveja. Olha como é medíocre a imagem disso. Agora, olha, eu admiro a relação do Mazinho, da esposa e do filho. Pô, Mazinho, como é que você construiu isso? Porque eu quero fazer por onde chegar. Então, se tem inveja boa, é nesse sentido. Mas aí eu não estou sendo medíocre. Eu estou seguindo um exemplo que deu certo. Nós temos o guia modelo. Eu não estou invejando Jesus. Eu estou tentando seguir o passo que ele me deu. Qual o caminho mais fácil para chegar à perfectibilidade? É nesse sentido que ainda nós não conseguimos entender. Então é o que eu estou falando para vocês. Eu dei o exemplo da Madalena de verdade. Tem pessoa que ficava brava com ela porque ela era simpática e porque as pessoas gostavam dela. Você quer coisa mais medíocre do que isso? Do que você querer que o outro não seja legal? Porque como você não é legal, o outro não pode ser legal, né? Agora, vai ter inveja de chato? Não, né? Bom, vamos lá, o outro. Frequentemente, o homem só é infeliz pela importância que liga as coisas deste mundo. Fazem-lhe a infelicidade, a vaidade, a ambição e a cobiça desiludidas. Se colocar fora do círculo acanhado da vida material, se elevar seus pensamentos para o infinito, que é o seu destino, mesquinha e pueris lhe parecerão as vicissitudes da humanidade.
como são as tristezas da criança que se aflige pela perda de um brinquedo, que fazia a sua felicidade suprema. Olha a comparação que ele nos dá. Nós somos tão ligados à matéria que ele comparou a gente à criança, que a criança, quando ela perde um bem material, ela sofre tanto com aquela perda porque ela não compreendeu ainda, né, a evolução. Agora nós, como adultos, a gente está muito ligado às coisas desse mundo, sendo que o que a gente tem que se ligar mais é na nossa evolução, porque o que está à nossa espera é o infinito, as reencarnações. Quer dizer, por que eu vou me prender tanto a uma coisa que vai ficar aqui? É igual a criancinha mimada, que chora por tudo, faz pirraça, né? Então, ele começa: frequentemente, o homem só é infeliz pela importância que liga as coisas deste mundo. Pronto, já. A Isabel, para Ana aproveitar o comentário, a Isabel falou: inveja boa é desejar que o outro tenha cada vez mais. Se existe uma inveja boa, é essa. Olha, posso aproveitar aqui o comentário? Não, é assim, eu sou quieta, não sou de ficar comentando muito. Coloquei outro dia no grupo, não sei como, que minha filha, da minha filha. E ela ganhou quando ela estava na oitava série, né? O prêmio de melhor aluna. Eu cheguei na escola, quieta, sentei na mesa, e a minha amiga, que é minha amiga mesmo, que eu amo assim de todo o meu coração, chegou o pessoal e eu quieta lá. Ela falou: viu, você não vai contar? Eu, não vou contar. Eu já tinha até, juro, você não vai contar? Eu falei: vou contar o quê? Que a sua filha ganhou em primeiro lugar. E sorrindo, gente, ela não estava com inveja. Eu falei: não, tem que contar, é coisa boa, você precisa contar para o pessoal. E eu via que ela realmente estava feliz diante daquela situação, né? Ela não estava com raiva. Então eu falei: não, você é minha amiga mesmo, porque eu não vi em momento algum inveja, ciúmes, raiva. Eu falei: não, tem que contar, é coisa boa, a gente tem que passar para os outros. E ela estava na formatura porque foi da sobrinha dela. Eu cumprimentou e me cumprimentou hoje na escola, que graças a Deus ela voltou a trabalhar ontem. E o que a gente vai falar de uma pessoa dessa, né? Poucas. Exatamente. Frequentemente, então, o homem só é feliz pela importância que liga as coisas deste mundo. Ou seja, a infelicidade do ser está extremamente ligada, quando materialmente, a cobiça, as coisas que ele não consegue ter, né? Se ele fica fora desse círculo material que ele mesmo pôs para ele mesmo colocou para ele, que para ele ser feliz ele precisa disso, materialmente estamos falando, né? E ele não consegue, que são coisas tão pueris, ou seja, que vão passar perto da vida espiritual de que a gente está destinado, aliás, que é a nossa verdadeira vida, né? Nosso verdadeiro mundo. A gente encararia as vicissitudes humanas com muito mais tranquilidade, mas não, aí ele compara, que eu achei fantástico, como uma tristeza de uma criança que perde um brinquedo que fazia sua felicidade suprema. E olha, presta atenção, toda criança, quando ela tem um brinquedo que ela gosta, uma felicidade suprema, ela tem por meia hora. De repente aquele brinquedo não satisfaz mais ela. Acabou a graça. A graça de abrir o presente é mais legal para a criança quando eu abro o papel do que quando eu pego o brinquedo em si. Às vezes pego o brinquedo em si, brinco, deixo de lado, já quero outro. É isso que ele veio mostrar a gente. Somos crianças exatamente assim, ó, achando que a felicidade suprema está naquele brinquedo que daqui 15 minutos, meia hora, uma hora, independente, não faz mais diferença para mim aquele brinquedo. Sabe quando ele vai fazer diferença para mim? Quando vê a outra criança que quiser ele. Aí vai fazer diferença e nós somos iguais. Sabe quando as coisas vão dar importância para mim, a coisa material vai dar importância que eu não ligo mais?
quando alguém precisar eu poderia dar. Aí aquilo me faz feliz de novo. Tem 2 celulares, passou, comprei outro, mas vou guardar esse aqui, tá? Vou guardar. Aí quando alguém precisa, fala, não, vou guardar, me fez tão feliz, né? Vou guardar. É exatamente essa criança mimada. Mimada não, criança, que se encanta e desencanta rapidamente por uma coisa material. E que vai se encantar novamente quando alguém chegar e quiser o que é dela. Vai chorar, vai espernear, vai brigar, vai falar que é meu, enfim. E assim, foi essa comparação que a espiritualidade fez com a gente. Bom, nós vamos para o outro. Só tem uma frase dessa, que de novo eles dão um puxão de orelha em Kardec e em nós passando. Nós acabamos sempre, e eles voltam. Isso que eu falei, 14 perguntas e na 933 eles repetem. Se se colocar fora do ciclo acanhado da vida material, se elevar seus pensamentos para o infinito, para a realidade espiritual, que é o seu destino, mesquinhas e infantis lhe parecerão as dificuldades da humanidade. E aí ele faz essa comparação que Ana fez, que são como as tristezas das crianças que perdem um brinquedo predileto que dura o tempo que brincou, ou, na pior das hipóteses, até a hora que aparecer um brinquedo mais legal. É isso que eles estão falando. De novo, é em relação a nos alertar para que a realidade não é daqui. Meu mundo, meu reino não é deste mundo. Teve um cara que falou. Vamos lá? Esses últimos 2 parágrafos para a gente encerrar? Pode ler os 2. Pode, a gente já. Aquele que só vê felicidade na satisfação do orgulho e dos apetites grosseiros é infeliz, quando não os pode satisfazer, ao passo que aquele que nada pede ao supérfluo é feliz com aquilo que os outros consideram calamidades. Referimos-nos ao homem civilizado, porquanto o selvagem, sendo mais limitadas as suas necessidades, não tem os mesmos motivos de cobiça e de angústias. Diversa é a sua maneira de ver as coisas. Como civilizado, o homem raciocina sobre a sua infelicidade e a analisa. Por isso é que esta o afeta mais, mas também lhe é facultado analisar e raciocinar sobre os meios de obter consolação. Essa consolação ele a encontra no sentimento cristão, que lhe dá a esperança de melhor futuro, e no espiritismo, que lhe dá a certeza desse futuro. Bom, vamos encerrar. Olha, aqui eu acho que ele deu uma boa resumida em tudo, porque a gente só vai conseguir atingir a felicidade. A gente é muito infeliz porque a gente está em tudo aquilo que vai satisfazer o nosso apetite grosseiro, que é o material. Porque aquilo que para mim é o supérfluo, para o outro que não tem nada, o pouquinho que ele ganha, ele fica tão feliz com aquilo que ele não precisa de bens materiais como aquele que quer tudo. Ele sabe ver o necessário para a sobrevivência dele, ele é mais evoluído, não é isso? Lembrei de um exemplo, pode continuar. Eu lembrei agora do desapego. Difícil, né, um pouquinho. Continua. Mas aquele que é selvagem, tem limitado aqui, suas necessidades não têm os mesmos motivos de cobiça e de angústia. Quer dizer, quanto menos eu vou cobiçar, menos angústia vou ter e melhor eu vou me sentir. Volta lá no comecinho de Volta lá no 1933. egoísmo de novo. Quer dizer, e a minha consolação é saber que eu vou levar meu espírito, tentar evoluir ele um pouquinho, né? A gente tenta, dá um passinho, depois a gente dá outra e dá uma caidinha, né? Mas a gente tem que tentar, porque o material vai ficar... Tem gente que pensa que vai levar junto, mas não vai não. Vai ficar tudo aqui. Mas Silvia, essa carinha de sono que Fui eu que bocejei, eu acho. Tá cansada de Não, eu acho que ela fez porque eu bocejei. Eu acho.
Eu acho que falei demais, vou deixar passar minha vez para você. Não, eu acho que a Cláudia... Falei demais não. É que eu dei risada da Cláudia em relação a isso, né? De que, quanto mais desapegado da matéria, menos eu sofro em relação a isso. Quando é de verdade, né, gente? Quando isso é fato, né? Quando eu falo assim, nossa, gente, eu preciso desapegar, nós precisamos desapegar da matéria, esse negócio fica para trabalhar 8 horas por dia, 10 horas por dia, não é vida de ninguém, só quer viver para trabalhar, só para somar. Mas isso quando é de verdade, quando eu entendo que realmente eu não preciso ter uma casa de 3 quartos, 3 suítes, quando eu não preciso ter um carro do ano, que eu posso ter um carro do ano 2005 e ele andando e estando em ordem, eu consigo não sofrer nenhum acidente, quando isso é de verdade, né? A Ana está rindo porque o exemplo que nós pensamos é exatamente esse. Olha, não, preciso desapegar e tal, mas eu continuo com a minha empresa, ponho alguém para trabalhar para mim, recebo o meu dinheiro, curto a minha vida com um desapego desse. Gente, se alguém quiser que eu desapegue desse jeito também e quiser me bancar por passear, viajar sem trabalhar e continuar me mandando dinheiro, eu desapego fácil, gente. Eu não tenho problema para desapegar, não, eu desapego. Mas agora, falando sério, é muito isso que a Ana falou, mas o resumo, ele fecha o felicidade e infelicidade relativa falando abertamente em relação ao que oferece a doutrina espírita. E ele, um pouquinho antes, né, nós falamos disso agora, um pouquinho de cima, que ele nos chama mais uma vez, ele chama a atenção de Kardec e a nossa em relação à importância da verdadeira realidade que é espiritual e de que nós ainda estamos totalmente apegados. E ele fala que nós precisamos de uma noção disso, de que quanto menos racionais nós somos, menos nós sofremos, porque nós não temos esse poder de raciocínio ou de escolha ou de desejo ou de vaidade, de cobiça, né? Nesse sentido que ele fala. Mas ele fala no final que eu acho fantástico. Mas também lhe é facultado analisar e raciocinar sobre os meios de obter consolação. Essa consolação ele encontra no sentimento cristão, que lhe dá esperança de melhor futuro, e no espiritismo, e olha a afirmação da espiritualidade, que lhe dá certeza desse futuro. Olha que responsabilidade que eles colocam nas costas deles que estão nos passando a doutrina espírita. Essa consolação ele encontra no sentimento cristão, que lhe dá esperança de um melhor futuro, e na doutrina espírita, que dá certeza desse futuro. Ou seja, como cristãos, nós temos esperança de que nós vamos ter alguma coisa melhor. E a doutrina espírita vem e fala assim, eu sei que vocês vão ser perfeitíveis. E como sempre, devagar ou rápido, pouco tempo ou muito, milhares de encarnações ou centenas de milhares de encarnações, escolha de cada um. Alexandre, essa história das pessoas pegarem roupas que não usam mais, ao invés de doar, colocar na internet para vender, isso não é um tipo de involução? Isso é um tipo de interesse pessoal, né? Muitas vezes, e aí é uma questão de julgamento, nós não sabemos, por exemplo, se o fato de eu vender essa roupa vai me ajudar no meu orçamento no final do mês, né? E aí a única coisa que eu sempre digo, e isso é uma opinião minha, não é da doutrina espírita, eu sempre vejo alguns posts desses nas redes sociais, é que roupa de criança eu acho um crime você vender, mas não acho um crime uma mãe que comprou um carrinho de 10 mil reais, depois que o filho não usa mais o carrinho, vender esse carrinho por 5 mil. Então, sim, aliás, é uma questão de bom senso, enfim, mas cada um sabe aonde que arde, né? Falar em vender, nós ganhamos sapatos da doutora que eu trabalho, gente, sapatos sem usar. Não vou doar porque o número é 32, as nossas crianças não calçam mais isso, certo? E elas estão precisando de cesta básica. Então eu vou tirar foto, vou colocar na internet.
Sapatos tem uns que nem sujo a sola está. Viu, Sandra? Então aí nesse caso eu vou vender. E mesmo, por exemplo, os bazares de todos os centros. Porque assim, a gente faz isso cesta básica. Então é de cada um. Mas eu repito para você, eu acho que quem tem condições, talvez seja essa a sua pergunta, eu acho que quem tem condições, que isso que está fazendo excesso em casa e eu poderia doar e vende simplesmente por ser sovina, eu acho que é uma bobagem, mas quem vai responder é ele, não somos nós, né? Mas eu sempre acho que a gente tem que olhar, primeiro não julgar, né? E segundo que a gente saber qual é a realidade, é o exemplo que eu dei. Quer dizer, uma pessoa que tem um carrinho, comprou um berço para minha filha que custa 20 mil reais. Eu não tenho um parente, não tenho ninguém. Então, hoje em dia, com essa história de OLX da vida, eu ponho na internet e em vez de comprar, agora eu vendi o berço, eu vou comprar um carrinho com o dinheiro da venda do berço. Então, enfim. A semana tá falando. Questão de... Eu doei uma bicicleta novinha porque meu neto ganhou 2. Claro, isso é óbvio. Assim, roupa de criança, brinquedo... Gente, não, tudo que der para doar. É muito difícil você ver a gente querer fazer dinheiro com isso. Tinha fogão aqui novo que nós ganhamos e nós doamos para as famílias que vinham fora, mesa, né? Mas assim, alguns casos, por exemplo, nós estamos passando, eu recebo 5, 6 das pessoas, que eu até não passei para a Cláudia ainda, que a gente atende pedindo, pelo amor de Deus, se a gente não vai entregar a cesta. Então, o que eu vou fazer com um sapato parado aqui? Né? Eu vou fazer o quê? Vou vender. Não, gente, como nós fizemos. Vou dar um exemplo de doação, para a gente só encerrar, para não passar muito. Ficou parado esses 2 anos quase de pandemia, nós tínhamos um quarto de roupas, nós não conseguimos fazer o bazar a R$1, R$2 a roupa. Nós doamos, o Centro Espírita Amigo do Bem doou para a Casa Espírita Maria de Nazaré, para a Casa Maria de Nazaré vender, para reverter em atividades sociais, em assistenciais, enfim. Então, gente, cada um é cada um, nós precisamos saber como é que é. Que nem acho que a Simone está falando, olha, eu tinha uma bicicleta, meu neto ganhou, meu sobrinho ganhou e eu dei outra. Show de bola! Nós temos, como a Ana deu exemplo, nós ganhamos um fogão, podemos vender no bazar? Poderia, mas apareceu alguém que está mais necessitado na hora, dá o fogão. Agora, nós vamos vender os sapatos, tem os vestidos, que é da Ivone, que nós estamos tentando vender direto para todo mundo, porque são muitos. Isso nós vamos tentar vender, mas não para fazer dinheiro pessoal. Isso para reverter em assistência social, né? Em assistência nas obras que nós temos, nas cestas, enfim. Então, cada um vai ter que saber como é que é. O de criança, tanto que a Ana comentou, mas roupa de criança nós não vendemos no bazar, né? Tudo que é sapato, roupa de criança, nós separamos e doamos para os nossos, ou para os pais dos nossos. Mas isso é uma questão nossa. Nós já fomos em bazares de outros centros que tem lá roupa para vender, que tem brinquedo para vender. Gente, não dá para julgar, cada um tem que saber como é que é o trabalho, aonde está precisando, o quanto está precisando. Nós estamos pedindo, pelo amor de Deus, aquele dia que o cara meteu o pau em nós, que estava lá o Pix na página e tal. Gente, se nós não fizermos isso, nós não vamos conseguir atender as pessoas. Não é para mim, para a Ana, para a Cláudia, não é para o Amigos do Bem. São para as pessoas que nós estamos tentando assistir. Então, uma notícia boa. Ganhamos 60 dúzias de ovos. Vamos lá, gente. Bom, gente, amanhã às 7 horas da manhã nós temos o Evangelho no Lar. 7 horas da noite nós vamos estar transmitindo na nossa página União Espírita de Dois Córregos a palestra Deus na Visão Espírita. E às 8, excepcionalmente amanhã às 8, não às 7h30, nós temos Kardec em Revista com André Tarifa, Fernando Souza e eu. Daqui a pouquinho eu já vou postar o link do texto. Vocês vão ver que vai dar tumulto mesmo, mas amanhã nós temos 3 encontros para quem tiver paciência, tá bom? Vamos lá, oração final para a gente não passar, já passamos quase 15. A Lourdes falou assim, é verdade, dinheiro não cai do céu não, Lourdes, tem que ir atrás, não tem jeito. Queria agradecer a todos, né, pela companhia, pelos comentários, pela vibração positiva, pelo carinho, por tudo isso. A gente se sente realmente uma grande família fazendo o estudo aqui. Para nós é como se vocês estivessem aqui sentados juntos com a gente. Imagina como ia ser, né? Ia ser muito bom, né? Mas é a mesma sensação.
Então, gratidão por vocês estarem conosco essa noite, dividindo os seus conhecimentos, a gente aprendendo também. A espiritualidade inspirando a todos nós. E na nossa oração final de gratidão a Deus por essa noite, pedimos e rogamos ao Mestre Jesus e também ao nosso anjo da guarda, que está tão próximo e a gente não dá conta, não agradece, ele também, que nos ajude a lembrar do que nós estudamos, a desapegar do supérfluo, a ter mais cuidado com o que a gente pede, a lembrar que a vida aqui é só passageira e que a gente tem que aprender moralmente, olhar o próximo como irmão, seja ele independente de raça, cor, credo, onde mora, com quem mora, onde fica. Um sorriso, um abraço, um bom dia, uma ajuda, uma moeda, uma comida, enfim. Colocar em prática os ensinamentos do Cristo, principalmente, independente de religião. Sermos cristãos, em primeiro lugar. Gratidão a Deus por mais essa noite, pela oportunidade nos dada, pela permissão desse estudo. A Jesus, nosso Mestre, que trabalha sempre de Jesus, que está conosco essa noite. Tenho certeza que os seus amigos espirituais do espaço, seus médicos do espaço já colocaram o remédio necessário para cada um, fortalecendo não só o corpo físico, mas o espiritual, a quem está passando por problemas depressivos, a quem perdeu entes queridos, né? Como a nossa querida amiga colocou, que Deus dê muita força, coragem, amparo, e não esqueça que não está sozinha, né? Eleve seu pensamento a Deus, que você vai ter um abraço carinhoso de Jesus ao seu lado, mentalizando a todas as pessoas necessitadas. Gratidão ao Senhor, e que no dia de amanhã possamos ser um pouquinho melhor do que fomos hoje. Que consigamos só um pouquinho, um defeito, não sanar ele, mas melhorar. Que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, como diz a oração que a gente está estudando. Fechar os nossos ouvidos para os males e abrir os nossos olhos para o bem. Gratidão por mais uma noite tão especial aos espíritos desencarnados que aqui estiveram, nossa gratidão humilde. A Jesus, nosso mestre, amigo, e os companheiros de luz que aqui estiveram, gratidão pela oportunidade e pelo apoio. Ao mentor espiritual desta casa, nossa gratidão, e principalmente a Deus, nosso Pai, por nos permitir mais uma vez estarmos juntos. Que assim seja. Gente, boa noite. Bom, amanhã às 7 horas. Amanhã só a Ana vai falar, né? Por quê? Porque senão nós não vamos aguentar, eu, né? Vou ter que falar às 7 da manhã, 7 da noite. Ah, você não aguenta. Sinto muito, mas você não aguenta. Aliás, o Evangelho está virando uma palestra, não tem jeito. Tá vendo lá? Era para ser meia hora, tá 50 minutos. 50 minutos para mudar.